Bom, e agora está com a gente aqui no Balanço Geral o prefeito da cidade de Gaspar, o Kleber Vandal. Agradeço a sua participação aqui com a gente. Prefeito, bem-vindo à NDTV. Mais uma vez, boa tarde. Boa tarde a você, a todos os espectadores aí da NDTV. Um prazer estar conversando com vocês. O prefeito está sem máscara porque está no gabinete dele sozinho, então não justifica a utilização desse equipamento. Se tivesse mais gente aí, né, prefeito, se estivesse em público, com pessoas próximas, com certeza estaria usando máscara só para a gente justificar ao nosso Com telespectador aí, né, certeza. prefeito? É Então isso tá aí. bom. Vamos falar sobre transporte coletivo em Gaspar. Blumenau anunciou ontem que semana que vem, a princípio até segunda-feira, né, se a prefeitura conseguir organizar ao longo dessa semana ainda, deve voltar os ônibus aqui na cidade de forma reduzida, mas há uma previsão do retorno aqui em Blumenau. E Gaspar, como é que está essa situação, prefeito? Até ainda sem uma empresa, né, com um contrato assinado, porque saiu a Caturani e agora tem uma nova empresa que já está alinhando aí com a prefeitura. Já a possibilidade de anunciar essa empresa também, prefeito? Exatamente. A gente, desde que eu assumi a prefeitura, né, a gente tem um contrato emergencial com o transporte coletivo aqui no nosso município. Infelizmente, até por conta dessa questão da pandemia, a empresa que estava aqui antes acabou abrindo mão da operação aqui em Gaspar e, em virtude disso, a gente refez todo o procedimento necessário para contratar uma nova empresa, né? A gente está nessa semana aí com os últimos encaminhamentos, os últimos detalhes quanto a isso, mas já tem a empresa definida, a empresa Safira, que vai fazer esse trabalho do transporte coletivo, que é um serviço essencial, né, para o município de Gaspar. Por conta da força do decreto do governador do estado, o transporte está suspenso, né? E a gente estuda hoje à tarde, inclusive, eu tenho uma reunião com a Secretaria de Saúde, com o Departamento de Trânsito aqui do município, que é quem coordena, fiscaliza esse trabalho, e também com o Escritório de Projetos, para a gente adotar as medidas necessárias que a gente vai exigir e colocar como critério aí para o funcionamento do transporte coletivo, no que diz respeito à segurança tanto dos usuários, né, das pessoas que precisam do transporte coletivo, bem como para os trabalhadores que estarão, né, nos ônibus, com relação à questão do coronavírus, né, os critérios de higienização, sanitização interna dos ônibus, enfim, tudo isso a gente está estruturando hoje à tarde, a gente vai fazer esse encaminhamento e decidir exatamente quando que retorna, né, o transporte coletivo e quais os critérios, porque a gente precisa minimamente dar segurança para quem vai utilizar o transporte coletivo. É evidente que vai haver um transporte, né, de pessoas, vai haver, é evidente que uma preocupação que nos traz, né, de não haver essa propagação do vírus aqui em grande massa no município. Então, a gente está trabalhando nesse sentido, procurando adotar todas as medidas necessárias para que não haja essa propagação em grande massa, em grande número aqui no município de Gaspar. Esse contrato com a empresa Safira, prefeito, já será em caráter definitivo ou ainda será em caráter emergencial? E minha outra pergunta é como é que são os ônibus dessa nova empresa? Olha, é emergencial ainda, né? A gente trabalha nessa concessão definitiva, mas é um processo bastante complexo que precisa se atentar, né, por uma série de aspectos legais, jurídicos. Então, o contrato é ainda emergencial e a exigência que a gente faz com relação à empresa é a segurança do transporte, né? Que os ônibus sejam feito manutenções periódicas, né, que seja tomadas todas as medidas com relação à parte mecânica dos ônibus e tudo mais, para que os usuários tenham um mínimo de toda a segurança, né, na hora de fazer a sua locomoção para o trabalho, para onde quer que seja necessário. Então, a gente tem, inclusive, um setor de fiscalização de contratos aqui do município, que a gente implementou após quando eu assumi o município, e é evidente que esse contrato também vai ser feito todo esse acompanhamento, essa fiscalização de todos os critérios, tudo aquilo que consta no contrato com essa nova empresa. A Caturani, a ex-empresa, acabou demitindo todos os colaboradores aí, né, do transporte coletivo. Essa empresa nova vai recontratar esses profissionais, prefeito? E meu outro questionamento é sobre o valor da tarifa. Continua o mesmo da passagem de ônibus quando voltar os ônibus em Gaspar? Com relação à tarifa, a gente está definindo essa semana, né? Esse é um dos detalhes que a gente tem para estabelecer, mas seguramente não haverá aumento, né?
da tarifa. E com relação à outra pergunta sua, Sobre me perdoe, sobre os funcionários, né, os ex-trabalhadores do funcionário. transporte coletivo. É uma questão que a gente não tem como intervir, né? É um processo interno da empresa, mas é evidente que a expectativa nossa é que aproveite pelo menos uma boa parte desses funcionários que eram então da Caturani, né? Até porque precisa, né, motorista de ônibus, enfim, isso precisa uma qualificação mínima, né, para fazer esse trabalho. Então a gente espera que seja absolvido, né? Mas esse é um processo que a gente não tem como interferir nesse processo de escolha e contratação dos funcionários para a empresa. Tá bom, só para encerrar, lembrando que hoje à tarde, então, o prefeito tem uma reunião com a equipe, né, dele, de governo, para definir se volta ou não semana que vem o ônibus também em Gaspar. Mas a sua vontade qual que é, prefeito? É voltar os ônibus como aqui em Blumenau, quem sabe já a partir da semana que vem? A vontade pessoal do prefeito é essa? O nosso trabalho é nesse sentido, né, de a gente retomar logo o transporte coletivo, porque, como eu comentei, é um serviço essencial aqui para o município, né, para os trabalhadores, para quem precisa ir trabalhar os seus afazeres, mas a gente vai fazer isso após ter certeza de que vai se adotar, né, todas as medidas de segurança, higienização e assim por diante dos ônibus. A gente trabalha com essa perspectiva, é uma reivindicação da nossa comunidade aqui em Gaspar, e o nosso trabalho é nesse sentido, de retornar o quanto antes. É evidente que até amanhã a gente vai tomar essa medida, anunciar essa decisão de exatamente quando que a gente vai ter condições, segurança, de abrir novamente e retornar com com o transporte coletivo, que é um serviço importantíssimo aqui para a nossa cidade. Prefeito de Gaspar, Kleber Vandal, obrigado pela sua participação aqui no Balanço Geral. Um abraço, até mais. Valeu, obrigado, um abraço a todos.